Olá, meus irmãos queridos, irmãos clientes GAS, família. Há alguns dias atrás, eu fui surpreendido com um pedido de entrevista, por uma publicação internacional. Há um tempo atrás eu também já dei uma entrevista internacional, saiu uma reportagem internacional sobre a questão da GAS. Vice Media Group, eles são americanos canadenses, tá? Que estão muito interessados nesse assunto da GAS. E eles já tinham falado, assim ele me definiu, eu falei com quem é contra, Ele não fala português, e pediu para falar comigo. Até na hora eu falei, por que comigo? Eu sou um simples cliente. Mas ele falou, por causa dos seus vídeos, que são públicos, e porque você defende a GAS, e porque você é um cliente. Você defende que houve uma injustiça com o Gladson. Eu fiquei até, poxa, que bom que uma pessoa isenta, uma pessoa do exterior, uma mídia estrangeira, tem essa percepção de mim, porque às vezes isso não é muito claro, principalmente para o pessoal mais xiita, que entende que quem não faz parte da seita é inimigo, e a GAS não é seita, a GAS é uma empresa. Então, ele me fez todas as perguntas e que me fez crer que ele realmente está inteirado do assunto, tá? E é uma coisa grande, E eu respondi, com a ajuda da minha esposa Renata Brandão, que ela é altamente especializada na língua inglesa, Até no último curso que ela foi fazer no exterior, eu fui também, Na minha qualificação deu The Books on the Table. Ela foi chamada para dar aula no curso nos Estados Unidos. Ela só não podia dar aula porque teria que ter a nacionalidade americana, Mas só dela ter sido convidada numa escola americana para dar um curso de inglês, uma brasileira, mostra, a capacidade dela. Então, agradeço a minha esposa por essa ajuda. Então, o repórter fez perguntas, sobre por que da ilegalidade, por que eu entendia que foi injusto, qual foi a participação da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal nisso, e eu falei tudo o que eu já falo publicamente, o que vai estar no meu livro, que retrata essa opinião que ele teve de mim. Porque o meu livro vai até o dia 29 de novembro de 2021, que é a cronologia dos fatos. E ali tem toda a minha tese de defesa. Até o ministro do STJ agora falou da atipicidade, dessa conduta. Por quê? Se não há proibição, é permitido. E isso a gente vem defendendo desde o começo, e isso vai estar registrado num documento histórico, que é o meu livro, que vai sair em breve nas melhores livrarias do país. Então, foi quase 1 hora de entrevista e ele pegou todos os detalhes da minha opinião. Por que da injustiça? Porque da precipitação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Justiça Federal, Eu dando a minha opinião como advogado e como cidadão de um país que eu deixei claro para ele como um cidadão internacional, que é um país que vive sob o Estado democrático de direito e que tem uma Constituição forte, mas que às vezes a própria justiça não respeita, que é o caso em análise, que é o caso GAS, o caso Gladson e os demais que estão sendo acusados, E que pode haver uma reviravolta e isso tudo terminar, baseado de que realmente o que não é proibido é permitido, E a atividade que a GAS exerce, ela não tem regulamentação, portanto, incide o artigo 1º, inciso 4º da Constituição, livre iniciativa, e o artigo 170, parágrafo único da Constituição. Só estou falando de Constituição,
né? Constituição, que é a nossa lei maior, acima só a Bíblia. Então, eu expliquei tudo isso para ele detalhadamente. Resultado, ele ficou mais interessado ainda. Ele falou, eu vou aí. Olha só, vamos receber, independente do que aconteça. A GS voltar, a GS não voltar, a gente receber, a gente não receber, independente disso. Aqui a questão é da justiça, comprovar documentalmente numa imprensa estrangeira de que houve uma ilegalidade. Você concordando ou não, houve uma ilegalidade. Eu expliquei todas as empresas, expliquei sobre a Rental Coins, que está lesando, está vendendo mais produtos para continuar em estado de lesão contra os clientes e que está todo mundo solto. Dando um exemplo de outra gigante, mas falei de várias outras. Então, a equipe toda dele vai vir para cá porque eles estão fazendo um filme sobre isso. E o resultado também desta entrevista, né, que ele se convenceu a escutar mais clientes e me deixou a cargo de falar quem são os clientes que vão falar com esse repórter agora, né? Quando eles vierem para cá, qualquer um. Então, quem não vai falar, que eu não vou indicar, quem é da seita, porque tem diferença quem é da seita e quem defende a empresa, tá? E isso é visível quando as pessoas vão entrevistar, porque aquele que é da seita não vai ter credibilidade. Como eu sempre falei, quem só defende e quem só critica, ele quer te vender alguma coisa. Ele tem um interesse por trás, que geralmente não é muito republicano e é um interesse individual e não uma busca de justiça pela coletividade. Porque a gente, para poder defender, a gente tem que ter um senso crítico das coisas. A gente tem que ter a justiça no coração e não pertencer a polos. A GAS é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, a GAS é uma empresa mega bandida que os Gladson tem que apodrecer para sempre na cadeia. Não, a GAS só tem santo. Não, isso não funciona. Essas pessoas querem única e exclusivamente alguma coisa individual. Aquele que busca o coletivo critica às vezes, elogia, sugere, busca sempre uma independência. Deus é um Deus de justiça, paz e alegria, não um Deus de polaridades. Deus é um Deus de amor, de escutar, compreender. Deus não vai te tacar pedras ou te chamar de inimigo se você falar alguma coisa que ele não goste. Ele vai escutar, vai ser longâmino e vai orientar, vai sentar com você. Então, quem eu não vou indicar? As polaridades, as defesas, né? As pessoas com senso crítico, as pessoas que não atacam ninguém, que só estão nessa luta para defender, eu vou indicar. Vou mandar para ele. Já estou falando com a minha esposa se ela pode estar nestas reuniões, porque a não ser que a pessoa que eu fale seja uma pessoa que fale inglês fluentemente, né? Eu vou ver se coloco ela à disposição para que ela, nas reuniões de vídeo, mesmo ela de Cabo Frio, a pessoa de outro lugar que seja, e o repórter que está em Londres, né, possam se comunicar. Gente, a justiça vai vir. Deus é o Deus da justiça. Ela vai chegar. Isso não isenta a GAS de fazer a coisa certa. Não isenta o Gladson de fazer a coisa certa. Como eu falei para ele. Tá? Não mandei recado. Não, eu falei para ele. Gladson, uma injustiça feita com você
não te dá o direito de fazer uma injustiça com outros. E nesses 10 meses, a GAS errou muito, bastante. E as pessoas que hoje estão aparecendo e que ficaram 10 meses sem dar nenhum tipo de assistência para os seus consultores, que ameaçados de morte, consultores esses que não tinham condições de atravessar a fronteira e ir para o exterior, e agora estão aparecendo, tem que pensar muito, porque uma hora a conta chega para todo mundo. Uma hora todo mundo vai ter que prestar contas das suas atitudes. Pega essa visão, como diz o meu nobre amigo Barão. Vamos estar juntos nessa luta, porque quando chegarmos à linha de chegada, estaremos todos de mãos dadas, caminhando e cantando em uma só voz, alegres pela justiça divina ter sido feita nesse caso. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. E nunca se esqueçam, eu e você, nós temos direito.